Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirma mais 4 óbitos por Covid-19 no município. Cirurgia bariátrica. Entenda sobre as deficiências nutricionais no pós-operatório. Educação é o grande desafio de crianças e jovens nos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda, campanhas solidárias no inverno ajudam famílias em vulnerabilidade social. Terça-feira, 13 de julho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Há 31 anos entrou em vigor no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o país deu um passo importante na luta pelo reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. A educação tem sido o grande desafio de crianças e jovens nos 31 anos do Estatuto. Desde a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o Brasil avançou muito no que diz respeito à proteção legal de garotos e garotas com menos de 18 anos. Diversas ações foram criadas com o objetivo de assegurar direitos para crianças e adolescentes com absoluta prioridade, e isso desde a primeira infância. Foi assim com a obrigatoriedade do teste do pezinho. O exame consegue identificar um grupo de doenças que pode prejudicar o desenvolvimento físico e mental das crianças. O teste do pezinho atual é obrigatório, é feito pelo SUS e nós temos atualmente 6 doenças incluídas nesse teste. Nós temos o hipotireoidismo congênito, que é uma doença que o neném, quando nasce, a maioria dessas doenças, o neném nasce, ele não tem sintoma, ele vai desenvolver depois. Então, vamos começar. O hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a hiperplasia adrenal congênita, a fibrose cística e a deficiência de biotinase. São essas 6, tá? O Estatuto garante ainda que as crianças e adolescentes tenham assegurado o direito à educação. Nos tempos atuais, contudo, com as dificuldades impostas pela pandemia, a efetivação legal desse direito, por muitas das vezes, vê-se ameaçado, uma vez que as barreiras tecnológicas é um fator limitador para o acesso à educação e à aprendizagem. O que se você tem aí é uma exigência de adaptação governamental, é uma prestação de serviço. Caberia ao poder público, no caso do serviço prestado pelo poder público, oferecer os elementos necessários, que é o acesso através das tecnologias. Infelizmente, não houve um planejamento adequado, principalmente no serviço público. O que você teve aí foi uma prestação que ela se tornou deficiente. Além de reservar espaço para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos atendidos pelas políticas públicas de educação e saúde, o ECA preconiza ainda que nenhum menino ou menina seja vítima de qualquer forma de discriminação, negligência e exploração. Tais dispositivos devem ser observados por toda a sociedade e cabe ao Conselho Tutelar um papel especial de guarda e proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar exerce uma função primordial em relação aos direitos especiais, ou seja, de crianças e adolescentes. Nós, conselheiros, somos escolhidos pela sociedade para o quê? Para defender esses direitos previstos tanto no ECA, que é a lei maior que protege crianças e adolescentes, quanto também outros direitos, né? Como o direito à educação, que existe uma lei que versa a respeito, e por aí vai. Os avanços para a efetivação do ECA foram muitos, mas os desafios no sentido de impedir retrocessos e construir novas conquistas devem continuar. E o Estatuto, na década de 90, em 13 de julho de 1990, ele vem a assegurar o que foi constitucionalmente garantido. E aí crianças e adolescentes têm agora o status de sujeitos de direitos. Passam a ser protegidos, e aí todas as crianças. O tronco dessa concepção são os direitos humanos. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid-19 na região sudoeste. Os dados são divulgados pelas prefeituras de Conquista, Jequié e Itapetinga.
Em Conquista, são 32.864 casos confirmados, 59 casos de domingo para segunda, 428 casos ativos, 31.872 recuperados, 564 óbitos, mais 4 óbitos registrados em Conquista no dia de ontem. Ocupação de leitos são 70 de UTI, 84% ocupados, 78 leitos clínicos, 54% ocupados. Em Jequié são 17.049 casos confirmados, 29 de domingo para segunda, 445 casos ativos, 16.244 recuperados, 360 óbitos. Ocupação de leitos são 29 de UTI, 90% ocupados, 58 leitos clínicos, 58% ocupados. Em Tapetinga são 5.001 casos confirmados, 35 de domingo para segunda, 91 casos ativos, 4.782 recuperados, 128 óbitos. Vamos agora falar de cirurgia bariátrica. Muitos fatores estão envolvidos nas causas das deficiências nutricionais nos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia. Na reportagem a seguir, você vai saber sobre essas deficiências no pós-operatório. A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para o tratamento da obesidade e doenças associadas ao excesso de peso ou agravadas por ele. Para o paciente fazer a cirurgia, é necessário atender critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina, como índice de massa corporal maior ou igual a 40 ou entre 35 e 40 na presença de comorbidades, ter entre 18 e 65 anos. Para casos abaixo de 18 anos e acima de 65, deve haver uma avaliação individual. Doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, colesterol, incontinência urinária, entre outras. Claro que a gente deve levar em consideração outros critérios também, que é o fato dele não ter apresentado uma resposta satisfatória com o tratamento não cirúrgico, ou seja, paciente que tem tratamento clínico, mudança nutricional, prática de atividade física e não tem um bom resultado. E também uma obesidade estável, uma obesidade há mais de 5 anos, que é um critério que nós consideramos também para essa indicação. Na preparação para o procedimento cirúrgico, é necessário uma reeducação alimentar, com dieta de baixa caloria para redução de gordura na região abdominal. Nenhum tipo, de consumo de alimentos hipercalóricos, ricos em gordura ou até mesmo inflamatórios, para que a gente possa melhorar o aporte cirúrgico para esse paciente. Então, a gente tem uma dieta de baixa caloria, uma melhora dos aportes de alimentos ricos em vitaminas, principalmente vitaminas antioxidantes, para melhorar o aspecto de cicatrização, o aspecto respiratório, o aspecto circulatório depois da cirurgia. Segundo o Ministério da Saúde, a cirurgia bariátrica não é indicada para pacientes que possuem quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas, doença cardiopulmonar grave e doenças genéticas. Como todo procedimento cirúrgico, a bariátrica traz riscos, pois se trata de modificações no aparelho digestivo. Mas, segundo o médico, apesar dos riscos, o benefício é maior. É um procedimento que a maior parte dos pacientes eles recebem alta no pós-operatório em torno de 24 horas pós-cirurgia, cirurgias minimamente invasivas, ou seja, através de videolaparoscopia e não mais com cortes grandes no abdômen. Isso mudou muito os resultados em relação a riscos e também os resultados em relação aos benefícios da cirurgia. Então, a recuperação pós-operatória mais rápida, menos dor pós-operatório, maior velocidade de retorno, tanto às atividades laborativas quanto também para a atividade física, que é uma preocupação nossa também muito grande. No pós-operatório, o paciente deve continuar com acompanhamento médico e nutricional, uma vez que as pessoas submetidas à bariátrica apresentam maior risco de desenvolver deficiências nutricionais devido à limitação de ingestão e absorção de diferentes nutrientes. Então, pacientes de cirurgia bariátrica, ele é orientado desde o início do tratamento, no pré-operatório, que além do acompanhamento dietético, ele vai ser um paciente que ele vai fazer uso de suplementação por um longo período. E em alguns casos, até para o resto da vida. Essa reposição ela vai ser extremamente importante.
Os principais pilares para o tratamento da obesidade são a prática de atividade física e o tratamento farmacológico. Entretanto, nos casos básicos em que o tratamento convencional não produz resultados satisfatórios, a cirurgia bariátrica é apontada como o único tratamento para alcançar a perda de peso adequada e durável. Então, a obesidade é um estado pró-inflamatório, que é uma doença crônica, multifatorial, que precisa de tratamento adequado. Quando o paciente busca o tratamento, ele pode ter também o desejo estético, se essa é a preferência do paciente. Mas a finalidade do tratamento não é essa, é promover saúde, é promover qualidade de vida, é promover mais anos de vida para o paciente. É hora de falar sobre o tempo. Vamos ver a previsão do tempo para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Sol com muitas nuvens durante o dia em Vitória da Conquista nesta terça-feira. À noite o tempo ficará nublado, as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Quarta-feira com tempo parcialmente nublado durante o dia e sem possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 24 graus. Sol entre nuvens nesta quinta-feira e a cidade segue sem previsão de chuva. Já à noite, tempo nublado. A menor temperatura será de 16 e a maior de 25 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Barra do Choça, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima de 26 graus. Na cidade de Itapetinga, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros oscilam entre 16 e 26 graus. Já na cidade de Jequié, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva também a qualquer hora. A menor temperatura será de 17 e a maior de 31 graus. Depois do intervalo, você vai saber das campanhas solidárias que estão acontecendo para ajudar famílias em vulnerabilidade social neste período do inverno. E também tem um Minuto Olímpico. Não saia daí, é um instante só, a gente volta já. Minuto da vacina. Já foi imunizado contra a Covid-19 com as 2 doses da vacina. Quando poderei circular de forma segura sem o uso da máscara? Quando você estiver em ambientes bem ventilados e pouco aglomerados, onde todos estejam vacinados ou já tenham seguramente tido a doença. Em um almoço de família, por exemplo, avalie quantos participantes já estão nessa situação. Quantos estão em grupo de risco? Quanto tempo vai durar esse almoço e em que ambiente ele vai ser feito? Aí você decide. Mas lembre-se que, se bem usadas, as máscaras oferecem uma proteção em torno de 80% com relação à infecção. Em função do que foi dito, considere que máscaras ainda permanecerão por um bom tempo, mesmo entre os já vacinados, como mais uma camada de proteção, visto que estamos ainda em um período de alta transmissibilidade da doença. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. O UESB Notícias está de volta e a gente fala agora de esporte. Vamos ver as curiosidades das Olimpíadas no Minuto Olímpico. Em função da invasão soviética ao Afeganistão no final de 1979, os Estados Unidos decidiram boicotar os Jogos Olímpicos de 1980. O presidente americano Jimmy Carter deu um ultimato aos soviéticos em fevereiro daquele ano para a completa remoção das tropas militares no Afeganistão. E o boicote foi anunciado em 21 de março. Carter pressionou outros países a também boicotar os Jogos, em que 69 nações aderiram, incluindo a Alemanha Ocidental, o Canadá e o Japão. No entanto, todos os países do bloco socialista estiveram presentes, assim como, ironicamente,
o próprio Afeganistão, além de muitos países africanos que haviam boicotado os Jogos Olímpicos de Montreal 4 anos antes. O mascote e grande símbolo mundial destes Jogos, o ursinho Misha, chorou na cerimônia de encerramento, lamentando a falta que muitas delegações fizeram no evento. A ausência dos americanos fez com que a bandeira dos Estados Unidos não fosse hasteada na cerimônia de encerramento, bem como o seu hino também não foi executado, ambos sendo trocados pela bandeira e hino olímpicos. 4 anos mais tarde, os soviéticos e diversos países da Cortina de Ferro boicotaram os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Faltam 10 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio! Entrou em vigor neste mês de julho a lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. A lei aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início desse mês dá mais transparência aos contratos de empréstimos e tem o objetivo ainda de impedir condutas consideradas abusivas. A nova lei ela veio para incrementar algumas medidas que já eram previstas no Código de Defesa do Consumidor e nesse sentido ela veio também impedir algumas condutas que eram costumeiramente adotadas por essas financeiras, né, como a oferta de crédito sem consulta ao SPC, Serasa, o assédio à contratação de empréstimos mediante contemplação de prêmios, e também o assédio principalmente das pessoas idosas, acima de 60 anos, né, analfabetos e pessoas em estado de vulnerabilidade. De acordo com o dispositivo, os contratos de crédito e venda a prazo devem facilitar a vida dos consumidores, fornecendo o maior número de informações a respeito da operação e valores embutidos nos contratos. Tem que ser sempre uma informação completa, né, e compreensível, é importante destacar isso, que seja informação compreensível ao contratante, né. Então, a linguagem que vai ser utilizada para uma pessoa, né, estudada, com ensino superior, e para uma pessoa idosa que teve um pouco menos de acesso à ensino, deve ser uma linguagem diferente. Então, o básico que tem que constar nesse contrato é o custo efetivo do empréstimo, certo? Onde deve estar, de forma explícita, deve constar a soma total do valor a ser pago, já incluindo as taxas de juros a serem aplicadas, bem como os riscos, né, que resultantes da falta do pagamento, né? E para que ele entenda aquilo que ele vai pagar ao longo desse período, ele tem que ter o conhecimento pleno sobre as taxas, o custo efetivo, quais as vantagens que ele vai até porque ele está contratando um serviço de empréstimo, quais as vantagens que ele vai ter com esse empréstimo, as formas que ele pode antecipar essas parcelas. Então, tudo isso deve ser levado em conta no momento da contratação, e caso a financeira não ofereça essas informações, ela pode ser penalizada, inclusive com a redução dos juros aplicados no negócio. A intenção da lei é prevenir que os consumidores superendividem com operações de crédito, compras e pagamentos de serviços de prestação continuada. No Brasil, a legislação permite que o endividamento fique no valor de 30% sobre o salário, no caso de empréstimos regulamentados, mas no tempo de incertezas, com desemprego em alta, economia cambaleante, o ideal sempre, antes de contratar novas dívidas, é fazer um planejamento responsável que garanta ao longo dos meses a manutenção das despesas básicas, como alimentação, habitação e transporte. O cuidado que o consumidor precisa ter é no sentido de ele tem garantia de renda futura, o seu emprego lhe permite esse planejamento. Então, se o emprego lhe dá uma estabilidade capaz de lhe permitir o planejamento anual, bianual de renda futura, ele consegue fazer um endividamento mais longo, mesmo que ele comprometa até no máximo 30%. Hoje é o Dia Mundial do Rock e para comemorar essa data, a TV UESB vai exibir logo mais o programa Rock na Veia. Jaqueline Silva conta pra gente. Oi, Thiago, eu estou aqui para fazer um convite para todo mundo curtir hoje às 9 da noite o nosso programa Rock na Veia. Tá muito bacana, a gente traz entrevistas, videoclipes e tudo da cena rock and roll de Vitória da Conquista e região.
Lembrando que na UESB FM a nossa programação hoje é toda rock and roll, tá bom? 24 horas da melhor programação para você. Eu te espero. Até lá. Tá massa demais, hein? Imperdível. Valeu, Jaque. Viva o rock. Vamos agora falar de solidariedade. Ações sociais desenvolvidas por voluntários e entidades para ajudar famílias em vulnerabilidade social têm se multiplicado neste período de inverno, principalmente devido às dificuldades impostas pela pandemia. As campanhas têm buscado levar um alívio imediato a quem mais necessita. O inverno começou em 21 de junho e rapidamente as temperaturas caíram em Vitória da Conquista. O que já era difícil para as famílias em situação de pobreza ficou ainda pior com o frio. Para ajudar essas pessoas, instituições da cidade lançaram a campanha de ação social para a arrecadação de agasalhos Eu Aqueço Neste Inverno. Então a gente tem percebido o aumento de número de pessoas nas ruas, tem percebido a dificuldade que as pessoas têm enfrentado nesses dias e, por isso, o olhar solidário, né, ele floriu. Mas a motivação principal foi esse contexto de mais pessoas necessitadas e maior frio aqui na cidade. Os itens arrecadados serão entregues à ONG CMEI, que fará a distribuição e entrega entre as famílias carentes cadastradas pela ONG. As doações estão sendo recebidas no Shopping Conquista Sul. E a CMEI tem em sua base de dados, né, cadastros de pessoas, de famílias em vulnerabilidade e fará essa distribuição de maneira muito transparente, de maneira aberta, de modo a comunidade vai ter acesso a todas as informações das pessoas cadastradas e a entrega feita a todos os que forem ali contemplados. A TV e a Rádio UESB também entraram na onda de solidariedade e lançaram a campanha do agasalho de 2021 para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Sempre há alguma peça em nosso guarda-roupa que para a gente não serve, mas que com certeza vai resolver a vida de alguém que está passando frio. E a gente tem tido muita gente em contato com a gente, buscando ajuda. Todas as doações serão destinadas a pessoas que já são atendidas pelo sistema de comunicação. Os itens podem ser doados na sede da TV e rádio ou entrando em contato pelo telefone 3424-8763. Bom, o Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, historicamente, desenvolve algumas ações na cidade no intuito de minimizar o sofrimento da população em alguns aspectos. Recentemente fizemos arrecadação de alimentos em parceria com o Corpo de Bombeiros e toda a campanha nesse sentido aqui é bem-vinda, a gente veicula. Essas campanhas têm em comum um olhar para o próximo nesse tempo em que mais famílias entram em dificuldades. Um apelo para que todas as pessoas se sensibilizem com essa situação. Nós que estamos em nossas casas, estamos no conforto dos nossos lares, casas aquecidas, com cobertores, com agasalhos, mas lembrar que existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. O desemprego está muito grande, a pandemia trouxe uma situação muito adversa para muitas famílias, muitas sequer estão tendo condições de comprar o alimento, né? O agasalho fica ainda mais difícil. Então é essa solidariedade, é esse amor, é esse carinho com o próximo que a gente está tentando com essa campanha. Pois é importante que você também faça parte dessa corrente solidária. Faça a sua doação, ajude, colabore. E o UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.